Primeiro, ele conta que dentro de uma residência ocorreu um incêndio e ali existiam talheres de prata e de alumínio. Ele afirma que um deles derreteu e pergunta qual que não derreteu. Então, muito bem. Ora, o que não derreteu é aquele que possui a temperatura de fusão maior. A prata só derrete a 962 graus centígrados e o alumínio a 660. Portanto, o alumínio derreteu e a prata permaneceu incólume. Segundo exercício. Bem, aqui está uma curva de aquecimento. Eu fiz algumas inscrições nesta curva e vou aqui comentar cada alternativa. Na região 5, coexistem os estados sólido e líquido? Não, na região 5, a substância, a amostra está na forma vaporizada, gás. O estado físico na região 4 é líquido? Também, é líquido e gasoso. Está ocorrendo aqui a vaporização por ebulição. Na região 3, o estado físico é líquido? Aí sim, líquido. Na região 2 ocorre a ebulição? Não, na região 2 ocorre a fusão. A ebulição ocorre na região 4. A fusão ocorre a temperatura 2. A temperatura 2 ocorre a ebulição. A fusão ocorre a temperatura 1. Terceiro, gelo tornando-se água líquida. Ele quer que nós encontremos os processos químicos. Ora, os processos químicos são aqueles que transformam a natureza da matéria em identidade. Uma substância A, ela transforma-se em substância B. Os físicos, a identidade da substância permanece a mesma. Tá? Ela pode aumentar de volume, diminuir de volume, aí altera a densidade, mas ela continua sendo ela mesma. Gelo tornando-se água líquida. Olha, água sólida, chamada de gelo, e água líquida é a água do mesmo jeito, então é físico. Vinho transformando-se em vinagre. Ora, qual é o princípio ativo do vinho? É o álcool, é o etanol. Transformando-se em vinagre. Vinagre é ácido acético, que é o constituinte do vinagre. Aí sim é uma transformação química. Substância A transformou-se em substância B. Papel sendo picado. Papel picado, papel não picado é papel do mesmo jeito. Ovo sendo cozido. Aí tem algumas discussões. Enfim, eu vou considerar um fenômeno físico. Tá? A albumina, que é a clara do ovo, ela não deixa de ser albumina porque ela adquiriu aquela resistência mais firme e opaca, deixou de ser translúcida, né, digamos assim, quando ele não está cozido. Eu vou considerar físico, ok? Maçã escurecendo em contato com ar. Aí são processos, esses processos de escurecimento são processos oxidativos, ok? Então ali, algumas substâncias da maçã, em contato com o ar, oxidaram, deixaram de ser elas mesmas e passaram a ser outras substâncias. Inclusive, de etanol para ácido acético também é um processo oxidativo. Uma das maneiras para saber se um ovo está em condições de ser comido é você colocar ele na água. Se ele boiar, é porque ele já faz tempo que essa galinha botou esse ovo. Tá? Eu não vou entrar aqui nas questões biológicas, vou falar só um pouquinho, vai. A casca do ovo, ela é porosa, ela permite a entrada e saída de gases. Contudo, ela tem uma membrana recobrindo-a internamente. E essa membrana, quanto mais tempo que esse ovo foi botado, mais ela perde a propriedade de permitir que esses gases entrem e saiam. A casca, sim, a casca é porosa, mas a membrana ela vai perdendo esta permeabilidade aos gases. Ora, se o ovo faz tempo que ele foi posto, o que acontece? Há um acúmulo de gases ali dentro devido a reações químicas que ocorrem ali na gema, na clara. Só que esses gases que são produzidos, como eu te falei, eles já não conseguem mais escapar do ovo. Então esses gases vão se acumulando dentro do ovo
e a densidade do ovo fica menor e ele boia. É o que acontece aqui no desenho com a chamada água de lastro. Aqui imagine um navio e aqui ele tem um reservatório em sua parte inferior. Quando esse reservatório está sem água, ou seja, está preenchido por ar, o convés do navio fica mais alto em relação ao nível do mar. Agora, se abre aqui uma comporta e permite a entrada da água do mar, então a água entra e o ar sai. Então a densidade muda. Então o navio ele vai navegar de uma maneira mais, me perdoem, afundada. Então fazendo um paralelo aí com a questão em relação à densidade do ovo. Quinta questão. Tem-se um sólido que ocupa um volume de 350 ml e de massa 140. Qual sólido pode ser? Ora, densidade é uma relação de massa pelo volume. Massa 140, o volume 350, divide um pelo outro, dá 0,4. Tá, esse sinal negativo aqui é que eu gosto de trabalhar com as grandezas todas na mesma linha. Então, para eu trazer isso aqui para cima, eu preciso colocar um sinal negativo aqui, tá? Então é 0,4 gramas por ml. É o bambu. 6. Uma piscina olímpica, ela tem essas dimensões aqui: 50 de comprimento, 25 de largura e 2 metros de profundidade. Então o volume dela é quanto? 2 vezes 50, 100 vezes 25, 2.500. Por que metro cúbico? Porque eu multipliquei metro por metro por metro. Metro vezes metro, metro ao quadrado, vezes metro, metro ao cubo. Aí ele fala, qual a massa de água em toneladas que cabe nessa piscina? Considere a densidade da água, densidade 1 grama por centímetro cúbico. O que acontece? É que ml é a mesma coisa que centímetros cúbicos, tá? O volume nós achamos em metro cúbico e a densidade foi dada em centímetro cúbico. Existe um conflito, nós temos que converter metro cúbico em centímetro cúbico. Aí eu fiz esse paralelo. O que é 1 metro cúbico? É 1 vezes 1 vezes 1. É metro vezes metro. Então dá 1 vezes 1 vezes 1 metro cúbico. Agora me falem, quanto vale 1 metro? 1 metro é 100 centímetros. Então 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Quanto dá isso? 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 à sexta. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro ao cubo. Portanto, 1 metro cúbico equivale a 10 à sexta centímetro cúbico. Legal. Então nós vemos aqui que um volume de 2.500 metros cúbicos equivale a 2.500 vezes 10 à sexta centímetro cúbico. A densidade da água ela foi dada em centímetro cúbico, portanto, agora sim, a unidade da grandeza volume está compatível. Densidade é uma relação de massa dividida pelo volume. A densidade da água vale 1. Quanto que é a massa? Não sei. E o volume? O volume é esse. O resultado deu 2.500 vezes 10 à sexta grama. Massa vai sair em grama, porque a densidade foi dada em grama. Só que ele quer a resposta em tonelada. 1 tonelada é a mesma coisa que 10 à sexta gramas. Portanto, eu tiro 10 à sexta e coloco, ao invés de grama, eu coloco tonelada. Fiz a conversão. 1 litro de álcool hidratado, esta é a questão 7, tudo bem? 1 litro de álcool hidratado precisa ter 4% desse litro de água e os outros 96% de álcool para estar dentro do parâmetro. Ah, então para eu fazer álcool hidratado eu preciso de água? Precisa. 1 litro? Não, 1 litro é de tudo. Só 4% deste 1 litro. Então, pela densidade da água, 1 litro de água tem 1.000 gramas. Eu vou considerar esse 1 litro o volume total. Mas eu não, para que eu possa fazer 1 litro de álcool, eu não posso colocar 1 litro de água, só 4%. Então, quando eu pego 4% de 1 litro, eu estou pegando quanto de massa de água? Quanto de massa está contida nesse 4% de litro? X é igual
4 vezes 1000 dividido por 100, 40 gramas de água. Bem, e de álcool? 1 litro de álcool, 800 gramas. 1 litro é o volume que eu vou considerar total. Só que para fazer álcool hidratado, eu não posso entrar com 1 litro, porque a somatória de álcool e de água, a somatória dos volumes de álcool e de água é que vai me dar 1 litro. Então eu preciso apenas 96% deste 1 litro, porque os outros 4% de 1 litro veio da água. Quanto eu tenho de massa nesses 96% de 1 litro? Eu tenho isso aqui, olha, 96 vezes 800 dividido por 100, dá 768. Ah, então olha só, quando eu faço 1 litro de álcool hidratado, nessas proporções, 4% deste 1 litro é de água, 96% deste 1 litro é de álcool, eu tenho 40 gramas de água e 768 de álcool. Então eu tenho 808 gramas do produto final, que é o álcool hidratado, em 1 litro de álcool. Ora, como a densidade da água é maior que a densidade do álcool, qualquer valor aferido, então isso aqui deu uma densidade de quanto? 808 gramas a cada 1 litro de álcool hidratado. Qualquer valor superior a esse é sinal que tem mais água do que deveria ter. Portanto, os combustíveis confiáveis aí são os que têm densidade igual ou menores do que esse valor. É o 4 e o 5. Alternativa E.